Cherry, mais recente lançamento Apple TV Plus, é um filme de drama protagonizado pelo Tom Holland que não vem recebendo críticas tão boas assim. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre isso, vou dizer o que eu achei do filme e comentar o final também, porque afinal de contas, quem será que atirou lá no Coke? Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Mas se você caiu de paraquedas e está me conhecendo agora, prazer, meu nome é Matheus. Aqui no canal a gente fala bastante de séries e filmes, então se você gosta desse tipo de conteúdo, sinta-se livre para se inscrever. Nesse vídeo nós vamos falar de Cherry, filme que mostrou um outro lado da atuação do Tom Holland, e eu já vou adiantar para vocês que, diferente dos críticos, eu gostei. O filme conseguiu me fisgar logo nos primeiros 5 minutos e foi assim até o final. Eu dou muito valor a obras que conseguem, sabe, me tirar do mundo, me desligar totalmente e me fazer imergir completamente naquela experiência. Vamos lá então. Cherry conta com os mesmos diretores de Vingadores Ultimato, os irmãos Russo, e conta também com o Tom Holland como protagonista, como eu já falei. O filme conta a história de um rapaz veterano de guerra que se vicia em drogas e precisa assaltar bancos para sustentar o vício. Ouvindo essa sinopse assim, você pode pensar que é só mais um filme de ação sem história, mas é o completo oposto. Logo nos primeiros minutos você já consegue perceber a vibe triste daquele universo. Você começa a assistir o filme e você fala, poxa, vou me deparar com uma história triste. E é exatamente isso que o filme entrega. O filme é baseado no livro de mesmo nome lançado em 2018. E o interessante aqui é que o livro é uma semi-biografia do autor. Assim como Tom Holland no filme, Nico Walker, autor do livro, também é um veterano de guerra que voltou traumatizado. Ele se viciou em heroína e passou a assaltar bancos para bancar o seu vício. Entretanto, o Nico de verdade não era casado durante o seu período assaltante de bancos. Ele volta do Iraque casado sim, mas logo nos primeiros meses depois do seu retorno ele se divorcia. Por isso que o livro é uma semi-biografia, é baseado na história do autor, mas não é 100% fiel ao que o autor passou. Durante seu tempo na prisão, Nico escreveu em uma máquina de escrever o livro que viria a ser lançado como Cherry, contando a história da sua vida. O livro foi lançado em 2018 e o Nico só foi solto em 2019. Em uma entrevista, enquanto ele estava na cadeia ainda, ele diz que ele não fazia ideia que o livro seria tanto sucesso e acrescenta dizendo que está usando o dinheiro das vendas para pagar algum dos bancos que ele roubou. Saber que aquilo tudo é uma história real deixa o filme ainda mais triste, né? Vocês vão estranhar essa comparação que eu vou fazer, mas o começo do filme me deu uma vibe muito Euphoria. Vemos um rapaz jovem em um ambiente triste que utiliza de drogas para fugir da realidade. Desde muito cedo, desde o começo do filme, nós vemos que tanto o Emily quanto o Cherry não têm aversão a essas substâncias. Muito pelo contrário, o personagem do Tom utiliza drogas deliberadamente, tanto em festas, utilizando de forma recreativa, quanto para controlar a sua ansiedade. Ele é tão experiente que ele troca a droga que ele tem pela droga que o amigo dele tem. Isso me lembrou muito a Rue, principalmente na cena que o Tom Holland vai falar com a Emily lá todo chapado. A gente está vendo o estado dele, a gente está vendo que ele acha que está incrível. Mas assim como Euphoria, em nenhum momento isso é romantizado. Sem falar na tristeza que está ali pairando o filme todo. Tristeza é a palavra que resume esse filme. O filme então começa ali no começo dos anos 2000. O protagonista rapidamente se apaixona por Emily, terminando o seu relacionamento anterior. Emily se sente insegura em relação aos seus sentimentos, porque a relação dos dois está andando rápido demais e ela decide então se mudar para o Canadá para fugir disso. Em resposta, procurando um sentido pela sua vida, o protagonista se alista no exército. Emily desiste de ir, mas agora é tarde demais e o personagem do Tom Holland precisa servir na guerra do Iraque. Mas antes dele ir, para dar um sentido de pertencimento ao casal, eles se casam. A guerra é tão ruim quanto nós podemos imaginar, e o filme em nenhum momento romantiza as Forças Armadas americanas. Eu tô vendo inclusive alguns comentários de gringos reclamando da forma como os soldados foram abordados, dizendo que é um filme anti-Forças Armadas. Eles não são os heróis donos da moral que a propaganda americana vende. Eles são jovens que podem ser cruéis e que na maioria das vezes não fazem ideia do que estão fazendo. Todo aquele lance do sargento brincar com as crianças passando fome e pedindo comida é cruel pra caramba, mas é aquilo, é a guerra sem filtros. Uma outra obra que retrata o quão cruéis soldados podem ser ali no calor da guerra é Lovecraft Country, uma série da HBO que, se vocês ainda não conhecem, eu sugiro muito assistir. Ao voltar da guerra, o protagonista sofre de um transtorno pós-traumático muito forte e recorre às drogas como uma forma de anestesiar o mundo. Quando ele resolve procurar por uma ajuda, o doutor chamado de doutor sei lá quem o receita com oxicodona, o que o leva a encontrar a heroína futuramente. Uma coisa que vocês precisam saber é que nos Estados Unidos,
há uma forte epidemia de opioides, que são esses remédios utilizados para tratar dor forte. Isso aqui no Brasil não é tão comum assim. Quando a galera aqui, né, os jovens, querem usar drogas, geralmente não são drogas que você compra em farmácia. Mas lá nos Estados Unidos isso é muito popular. Euphoria mostrou isso pra gente muito bem e agora a Cherry coloca mais uma luz em cima desse assunto, uma luz criticando. Uma reportagem da revista Veja de 2018 diz que a overdose por opioides mata mais do que massacres nos Estados Unidos. Desse total, 26% dos mortos compraram as drogas legalmente, com receita médica e tudo. Então, assim, tá bem claro a mensagem que o filme quer passar. Tá bem claro como a narrativa foi utilizada para demonstrar como essa epidemia de opioides não é tão levada a sério nem pelos próprios profissionais do país, que receitam drogas assim sem prestar muita atenção, e como isso afeta as pessoas que sofrem de transtorno pós-traumático, principalmente os veteranos de guerra. Emily acaba se viciando também e agora eles vivem uma vida de casal viciado. Precisam usar drogas antes de começar o dia, precisam utilizar drogas ali no meio do dia para conseguir terminar o trabalho e antes de dormir eles usam mais um pouquinho, né? Essa estrada não leva a um destino bom. E aí mais uma transição acontece. O personagem que começou um estudante se transformou em um soldado, se transformou em um viciado, agora vai se transformar em um bandido. Aliás, o título Cherry faz referência a essas transições. O autor do livro, o Nico, falou já em uma entrevista que Cherry vem da expressão pop the cherry, que é muito utilizada em contexto sexual, mas ele aqui traz para falar sobre transições. Como a pessoa era antes até se tornar o que vemos nela depois. Aliás, isso o filme faz muito bem, né? Ele é dividido certinho em capítulos, onde cada um daqueles capítulos mostra um aspecto diferente da vida daquele casal. Até prólogo e epílogo tivemos, mas vamos falar do epílogo depois. Para continuar bancando o vício, o protagonista resolve assaltar bancos, e foi exatamente assim com o autor do livro. Nico assaltou 10 bancos em um período de 4 meses até ser finalmente preso. Após a overdose de Emily, o personagem do Tom percebe o quão tóxica é aquela relação e ele tenta fazer o melhor por ela, ele quer vê-la bem e ele tenta se afastar, mas ele percebe que não é mais tempo para isso. Ela já é tão viciada quanto ele, e quando ela diz para ele que ela vai continuar usando com ou sem ele, ele percebe que não tem como terminar a relação dessa forma. Ele passou por muita coisa, ele viu muitas pessoas morrerem sem poder ajudar, ele viu seu melhor amigo morrer, ele viu seu comparsa de roubo morrer com um tiro que não se sabe de onde veio, e ele ainda não pôde levar o amigo pro médico. A vida desse cara estava completamente de cabeça para baixo. E isso tudo acaba respingando na personagem da Emily, que também compartilha desses mesmos transtornos. Quando ele tem aquele estalo no último roubo e resolve se entregar para a polícia, ele está pedindo socorro. Ele está falando para as autoridades fazerem por ele uma coisa que ele mesmo não consegue fazer. Ele não quer mais viver daquele jeito, mas sozinho ele não consegue parar. E é desse jeito que o livro termina, com o Cherry sendo preso. Como eu falei para vocês, o autor escreveu o livro da prisão e ele não falou no livro o que ele passou lá dentro. Aquelas cenas do Tom vomitando, sofrendo, lidando com a abstinência é uma coisa que foi adicionada aos filmes e não tem nos livros. Talvez tenha esse sido o motivo do autor ter decidido não assistir ao filme. Em uma entrevista para o site QG, o autor Nico disse que ele não tinha vontade de assistir ao filme. Ele disse que não foi muito consultado durante a produção do filme, que ele assistiu alguns pedaços e ele não quer substituir a sua versão da história, né, a versão que ele conhece, que ele colocou no livro, pela versão de outra pessoa, que é a versão que foi para o filme. 11 anos depois de ser preso, o protagonista deixa a prisão para encontrar com o amor da sua vida, Emily, o esperando. O filme deixa claro que o Cherry conseguiu superar o seu trauma e o seu vício na prisão. Foi meio que na marra, né, mas superou e aparentemente a Emily também conseguiu. Emily muito provavelmente teve a ajuda dos pais e agora, saudáveis e livres, eles têm finalmente mais uma chance de ser feliz. Eu gostei muito do filme de verdade. Eu já falei pra vocês que eu não dispersei em nenhum momento, né? Em nenhum momento dos 2 horas e 20 minutos eu peguei o celular pra mexer. Isso diz muita coisa. O filme, mesmo sendo longo, prende o espectador durante toda a sua narrativa. A atuação do Tom Holland está incrível. Esse é de longe o papel mais desafiador de sua carreira. Eu admiro muito ele por se propor, né, a pegar papéis mais difíceis. Ele poderia facilmente ficar na zona de conforto, mas não. O moleque tá de parabéns. Não posso nem julgar muito porque eu sou fanboy do Tom Holland. Eu resolvi assistir o filme por ele ser o protagonista, assim como muita gente resolveu, e eu não me arrependo porque o filme é bom. A crítica especializada, entretanto, não tem a mesma opinião que eu e não está gostando do filme tanto assim. No momento que eu tô gravando o vídeo agora, lá no site Rotten Tomatoes, o filme tem apenas 39% da aprovação da crítica especializada, enquanto a aprovação do público está bem mais alta. Vamos falar rapidinho da morte do Coke, que parece que ninguém entendeu até agora, né?
O Coke entra no banco junto com o Cherry para assaltar, mas desiste e vai embora. Cherry rouba o banco sozinho e quando ele sai correndo, ele deixa cair ali algumas notas e dá para ouvir um som que pode ser um tiro. Quando ele tá no carro, eles acabam passando por um carro da polícia ali na rua, então me parece que talvez os policiais atiraram o Coke e resolveram não socorrer? Isso não fica tão claro assim, mas eu acho que foi isso que o filme deu a entender. Mas e você? O que você achou do filme do Tom Holland? Coloca aqui nos comentários que eu vou ler o comentário de todo mundo. Vou ficando por aqui nesse vídeo, deixa o like, por favor, que isso me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se não está inscrito também e compartilha o vídeo com seus amigos. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Segue o Matheus no Instagram, né, pra me ajudar a se tornar um influencer aí e valeu. Tchau, até o próximo vídeo.